TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à síndrome alcoólica fetal. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprovou por unanimidade na última quinta-feira o projeto de lei 4.981, que autoriza o Poder Executivo a repassar verba para complementar o piso nacional da enfermagem. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 91 oportunidades nesta semana. As candidaturas são feitas pela internet. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia, deu início nesta terça-feira ao cadastramento de alunos para as vagas nas creches municipais da cidade. O prazo para realizar as inscrições vai até a próxima quinta-feira, 14 de setembro. Uma audiência pública foi convocada pelo vereador Ingo Rames e vai ser realizada na próxima sexta-feira, dia 22, na Câmara Municipal. E vai ter a presença de especialistas em meteorologia. A audiência foi marcada para sexta-feira e tem o objetivo de debater ações voltadas ao meio ambiente. No trânsito, um levantamento da Secretaria de Estado de Governo mostra que houve um aumento no número de motoristas dirigindo sobre o efeito do álcool, flagrados na Operação Lei Seca. O diálogo com o objetivo de acompanhar e conscientizar a população sobre os riscos de consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, TV Correio da Manhã no Facebook, também no nosso YouTube, no nosso site tvc16.com. Você também tem acesso à nossa programação ao vivo e você pode conferir, mandar o seu recado, a sua denúncia, a sua mensagem, a sua reclamação a respeito do seu município e também da localidade em que você mora. Muito obrigado também a você que nos acompanha em Três Rios, em Pati del Ferres, em Teresópolis, Nova Friburgo e também Paraíba do Sul. Você também faz parte da nossa programação, então sinta-se à vontade para interagir aqui com a gente. E muito obrigado por deixar levar a nossa programação até a sua casa. A gente começa a edição de hoje falando sobre uma notícia e, na verdade, um projeto que é o Energia Legal, que foi realizado pela Enel Distribuição Rio e que teve o apoio da Polícia Civil durante a semana passada em Petrópolis. Veja só, identificou 269 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residenciais. A operação terminou com o registro de 2 ocorrências policiais relacionadas ao consumo irregular de energia, como ligações diretas na rede da distribuidora, sem passar pelo aparelho de medição e fraude no medidor de energia. Com a intenção de combater irregularidades e furtos, o projeto, que está na sua 52ª edição, já identificou em torno de 21.800 furtos de energia, sendo 92% dos casos em residências e 8% em comércios, nas 27 cidades por onde passou desde o fim de 2019. Ao minimizar este tipo de ocorrência na área da concessão, além de potenciar os resultados operacionais, também são gerados benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes. Foi o que disse o Ricardo Lima, que é o responsável pelas operações de perdas da Enel Rio. Durante o Energia Legal, a Enel ofereceu atendimento móvel a 197 clientes do município, que puderam solicitar uma segunda via de conta, além de uma nova ligação, cadastro na tarifa social e também a troca de titularidade. Além disso, foram realizadas 36 negociações de dívidas, permitindo aos clientes a regularização dos débitos. Nesta edição, a companhia também fez o sorteio de 15 geladeiras para moradores da cidade que foram contemplados com modelos mais eficientes.
No total, 566 pessoas se inscreveram na iniciativa. E a gente sabe os riscos que tem, né, para a ligação aí da energia elétrica, o famoso gato, como a gente conhece, né, pode gerar aí diversos problemas, interrupção também no fornecimento de energia, até mesmo curto-circuito e, porventura, um incêndio. E, é claro, o consumo para quem realmente tem a energia ali, né, recebe a conta, é muito mais alto justamente porque tem uma ligação irregular. A Câmara de Nova Friburgo aprovou por unanimidade na última quinta-feira o projeto de lei 4.981, que autoriza o Poder Executivo a repassar verba para complementar o piso nacional da enfermagem. Essa informação a gente vai trazer daqui a pouco para você que está nos acompanhando com a nossa repórter, a Leandra Lima. Ela que apurou todo o caso vai trazer essas atualizações para a gente a respeito dessa informação. A gente lembra que o piso nacional da enfermagem ele foi aprovado no Congresso Nacional no ano passado, sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento do novo piso por um prazo de 60 dias para que os parlamentares pudessem então comprovar de onde seria destinada essas rendas para complementar então esse piso. Vale lembrar, o piso hoje é de R$ 4.750 para enfermeiras, 70% desse valor para técnicos de enfermagem, chega ali a cerca de R$ 3.000, R$ 3.200 mais ou menos, além de 50% para auxiliares e também parteiras. Essa informação a gente traz daqui a pouco para entender todos esses trâmites lá em Nova Friburgo, em que a nossa repórter Leandra Lima vai trazer para a gente. Enquanto isso, a gente fala sobre uma operação, a Operação Lei Seca, que aconteceu no último fim de semana, porque a gente sabe o quanto que é perigoso beber e pegar no volante. A gente tem as imagens dessa operação que aconteceu aí nesse fim de semana. A gente sabe que teve feriado prolongado recentemente também. E a gente tem essas imagens que mostram aí parte dessa operação que foi realizada aqui não só em Petrópolis, mas também durante todo o estado do Rio de Janeiro. A gente, inclusive, daqui a pouco vai colocar para você a sonora que você viu ali na tela do secretário de governo, Bernardo Rossi, que comentou sobre essa operação. A gente dá continuidade aqui no nosso programa e fala a respeito sobre o balcão de empregos de Petrópolis. Nessa semana foram divulgadas 91 oportunidades de emprego pelo balcão online de Petrópolis. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.petropolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão 4 vagas para ajudante de motorista, 20 para auxiliar de produção, há 3 vagas também para jovens aprendizes, entre outras. As oportunidades são atualizadas semanalmente. A gente lembra que o Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do DETRA, o Departamento de Trabalho e Renda. As vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato. Por isso é importante manter o currículo em dia, o cadastro em dia, porque se você, por exemplo, for selecionado para a vaga, a empresa é responsável tanto pelas etapas de contratação e entrevistas. Então, a empresa vai entrar em contato com você. Se seu número, por exemplo, estiver errado, ou então você tiver mudado o número do telefone, eles não vão conseguir contato, você pode perder, então, por exemplo, a oportunidade. Então, não deixe de atualizar os cadastros. Falando mais uma vez sobre a questão da Lei Seca, na Semana Nacional do Trânsito, a Secretaria de Estado de Governo, por meio da Operação Lei Seca, lançou ontem, segunda-feira, o Dia de Redução dos Acidentes nas Estradas. Os bairros onde foram registrados maior médias de motoristas flagrados dirigindo sob a influência do álcool e vão ter operações aí 24 horas. Serão equipes de fiscalização e de educação atuando conjuntamente em Bento Ribeiro, Ricardo de Albuquerque, também em Madureira. Durante toda a Semana Nacional do Trânsito, a Operação Lei Seca vai fazer campanhas educativas nos principais polos gastronômicos e também em áreas de lazer, escolas e nos pontos turísticos. Já as equipes de fiscalização vão atuar no chamado mapa de alcoolemia, as áreas com maiores incidências de motoristas flagrados dirigindo sobre o efeito do álcool.
Um levantamento da Secretaria de Estado de Governo mostra que houve um aumento no número de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool e que foram flagrados na Operação Lei Seca. 5 das 8 regiões do Rio analisadas na pesquisa, realizadas no primeiro semestre deste ano, apresentaram alta nas taxas de alcoolemia durante as abordagens. Em comparação com a do mesmo período do ano passado, só nos 6 primeiros meses de 2023, 17.449 motoristas foram multados após testar positivo ou que se recusaram a fazer o exame do bafômetro. Os municípios das regiões dos Lagos, Noroeste, Sul Fluminense, Serrana e Costa Verde, todos do interior, foram os que apresentaram os maiores aumentos proporcionais. Na região metropolitana, área onde se concentra a maior frota de veículos e os motoristas habilitados do estado, a média praticamente ficou estável, mas algumas cidades apresentaram elevadas taxas de motoristas pegos no bafômetro da Lei Seca. E o mais impactante, 81,3% dos condutores multados no estado no primeiro semestre são do Grande Rio. Ainda sobre esse tema, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, comentou então sobre as operações e também sobre essa campanha. Vamos acompanhar. Bernardo Rossi, secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro. Fala um pouco da campanha que começou aqui hoje, qual a importância dela e a razão dela sendo feita nesse local. Olha, nós estamos na Semana do Trânsito, né, Nacional do Trânsito. É uma semana muito importante para todo o Brasil. E o Estado do Rio de Janeiro saindo na frente. Primeiro, nós estamos fazendo uma grande campanha de educação no trânsito, de conscientização, não só a Secretaria de Governo, mas diversos outros órgãos do Governo do Estado e autarquias também, como o Detran, a Polícia Militar, a Secretaria de Educação. E essas ações começaram hoje muito cedo, em especial em locais que tiveram um aumento maior de pessoas que misturaram álcool em direção, como Ricardo de Albuquerque, Cascadura, Madureira, Bento Ribeiro. E a Lei Seca hoje ela é um pouco diferente, né? Ela faz o trabalho normal, mas também o trabalho de conscientização. Nós vamos estar a semana inteira em diversas localidades atuando nesse formato. Iremos, em especial, para esses locais que tiveram um aumento maior desse número, como Niterói, Jacarepaguá, Recreio. A importância da Lei Seca, né? Eu estava falando ainda há pouco, a Lei Seca ela existe há mais de 14 anos e já abordou mais de 4 milhões de motoristas. E com esse objetivo de abordar os motoristas, mas não só punir, fazer ao inverso disso, né? Educar para diminuir o número de acidentes no trânsito. Quando a gente leva a Lei Seca para a rua, quando a gente faz esse trabalho de educação, com certeza nós estamos salvando vidas. A gente sabe dos números, a gente sabe do número de mortes e sabe o quanto é importante a conscientização no trânsito. Não só em relação ao consumo de álcool, mas também em relação ao cinto de segurança, mas também em relação à direção e usar o aparelho celular. Então a conscientização é muito importante e o governo do estado vai estar atuando fortemente em todo o estado para trabalhar nessa conscientização e diminuir o número de acidentes no trânsito. O que tem sido feito pela Lei Seca para reduzir o número de acidentes, para tentar evitar que os motoristas escapem da operação? Infelizmente, nós ainda temos um número muito grande de motoristas que tentam burlar a Lei Seca. Mas nós já iniciamos um trabalho há alguns anos para evitar essa forma de burlar a Lei Seca. Fazemos um trabalho de moto-patrulha, fazemos um trabalho de Lei Seca volante e também chegaram agora os drones. Esses drones também vão evitar aquela troca de banco que o agente da Lei Seca muitas das vezes não consegue ver do motorista. Mas assim, quero falar para você, motorista, nenhum gole de álcool vale uma vida. A Lei Seca, ela não é contra brindar a vida, ela não é contra grandes eventos, ela não é contra festa. Mas existem formas seguras de voltar para casa. O transporte público, o táxi, os aplicativos. Então assim, muitas das vezes a pessoa consome o álcool e vai dirigir, faz essa mistura que nós sabemos o quanto é mortal. E ela prejudica a própria vida, mas também prejudica a vida de uma pessoa que muitas vezes está indo para trabalhar, está voltando do trabalho, está levando uma criança para a escola. Então não vale a pena essa mistura álcool e direção.
pessoal está acostumado com a lei seca durante a noite. Está sendo surpreso para ele ver a lei seca durante o dia? Olha, está sendo surpresa sim durante o dia. Só agora, entre Cascadura e Bento Ribeiro, nós pegamos diversas pessoas, né, fizemos o teste de alcoolemia, outras pessoas não quiseram fazer o teste. Tivemos aqui uma tentativa de fuga da lei seca. Pegamos até uma senhora que estava fazendo transporte de crianças para a escola, que deu teste de alcoolemia acima da média. Então, assim, nós já estamos estudando fazer na parte da manhã também a lei seca. Tem um número mais, até o momento, um número exato assim, de quantas pessoas já foram pegas na lei seca de hoje? Olha, entre pessoas que rejeitaram o teste e pessoas que o teste deu positivo, por volta de 9 pessoas. Mais alguma coisa você falar? Só. Tá, e, né, durante essa operação, ele conversou ali com a imprensa, a gente acompanhou agora nesse momento o que foi comentado e também as pessoas, né, e aí você vê, né, infelizmente uma senhora levando crianças para a escola sob o efeito do álcool, né, e ela dirigindo esse carro, esse veículo. Olha o perigo que é isso, o impacto que pode gerar nas vidas dessas crianças e também, né, na dela mesmo e de outras pessoas que estão ali no trânsito, pedestres, ciclistas e também outros condutores. É sempre importante a gente ressaltar isso. Evite o consumo de bebidas alcoólicas durante, né, se você vai dirigir, se você precisa voltar para casa e vai de carro, né, ou então de moto, evite o consumo de bebidas alcoólicas, porque isso pode sim gerar um grave acidente e até mesmo a perda da vida. A gente falou sobre a questão do piso nacional da enfermagem, a gente vai conversar então com a nossa repórter Leandra Lima, que vai trazer essas informações para a gente em relação ao município. Leandra, uma boa tarde para você, ela vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente, justamente para trazer esse contexto que a gente trouxe logo aqui no início do programa. Leandra, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Parece que então a Câmara conseguiu fazer a aprovação aí para que a Prefeitura possa fazer esse repasse do novo piso nacional da enfermagem, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde, pessoal de casa. É isso mesmo. A Câmara dos Vereadores autorizou o repasse da verba complementar para que seja feito o repasse do piso nacional da enfermagem. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo do município e então a Prefeitura fica aberta a criar a rúbrica de previsão para o repasse. Então eles têm aí uns diazinhos antes de bater 30 dias que a União deu para eles efetuar esse repasse, que é referente ao mês de maio, junho, julho e agosto. O município recebeu no dia 25 uma verba de R$ 1.747.439 para efetuar esses pagamentos. Os vereadores, portanto, votaram a favor, mas ressaltaram que a Prefeitura sempre demora esses assuntos relacionados à população para a Câmara. Então, eles só trouxeram essa pauta para casa porque está vencendo o prazo. E para não perder essa verba, foi feito essa auditoria e já está esse projeto de lei. Tá certo, obrigado, Leandra. A gente infelizmente está com um problema de conexão, mas obrigado pelas suas informações, Leandra. A gente complementa aqui ao vivo do estúdio. Bom trabalho para você aí. Só então, lembrando para que você possa entender em casa, a Câmara aprovou então, né, esse valor de um pouco mais de R$1.700.000, como a Leandra comentou, porque tem um prazo para que a Prefeitura de Nova Friburgo faça o repasse desse valor para a categoria. E tem chegado o prazo, né, o fim do prazo está se aproximando. E a Câmara tem acompanhado isso e cobrando também do Executivo para que a Prefeitura faça esse repasse e pague esses funcionários. Uma audiência pública foi convocada pelo vereador Ingo Rames e vai ser realizada na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, na Câmara Municipal. E vai contar com a presença de especialistas em meteorologia e radares Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM.
e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. O encontro, que é uma iniciativa conjunta com o senador Carlos Portinho, que fez parte da Comissão Externa do Senado, que apontou recomendações para a prevenção de novos desastres em Petrópolis, tendo como pauta a discussão sobre o uso de radar de banda X para o aprimoramento do trabalho de previsão meteorológica no município, tornando mais eficazes os alertas de temporais. A audiência pública tem a participação confirmada também do deputado federal licenciado Hugo Leal, que é o atual secretário de Energia e Economia do Mar, de especialistas em geologia e representantes do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. Também foram convidados representantes da Defesa Civil Municipal, Estadual e Federal, do Corpo de Bombeiros e de entidades de classe nas áreas de arquitetura e urbanismo, entre outras. Em 2022, o vereador Ingo Rames, com o apoio dos demais parlamentares, já havia formalizado ao Senado, por meio de comissão externa temporária das chuvas, o pedido de um radar para a cidade, ampliando e melhorando a rede de monitoramento do município. A audiência pública será realizada no plenário da Câmara a partir das 6h30 da noite. Será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 98 Speed Fiber e também pela internet no canal da Câmara Municipal de Petrópolis no YouTube. O sorteio das 6 dezenas do concurso 2634 na Mega Sena será realizado a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio terá transmissão também ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa, no Facebook e também no canal do YouTube. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber aí R$93 mil de rendimento no primeiro mês. O prêmio acumulado está estimado em R$14,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$5. Também nesta terça-feira, a Time Mania sorteia o prêmio de R$11.700.000 pelo concurso 1991. A modalidade é um produto de prognóstico específico em que o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um time do coração também entre 80. São sorteadas 7 dezenas e um time do coração. Ganha as apostas que acertarem de 3 a 7 números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3,50. A Prefeitura de Petrópolis abriu turma de cursos, a Prefeitura de Três Rios abriu turma de cursos de Libras para funcionários públicos. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos iniciou as inscrições nesta terça-feira para essa nova turma. As vagas são limitadas e o curso tem duração de 3 meses e vai ser oferecido às terças-feiras, de 5h30 da tarde até as 7 horas da noite, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. As inscrições devem ser realizadas até a próxima sexta-feira, de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na rua Gomes Porto, número 225, na sala 808. Os documentos necessários para fazer a inscrição são um RG, CPF e também um comprovante de residência. Agora sim, falando sobre Petrópolis, a Prefeitura abriu na última segunda-feira inscrições para o processo seletivo de contratação de estagiários de nível médio, técnico e também superior em setores da administração direta e indireta do município. Os cadastros devem ser feitos diretamente no site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, onde também está disponível o edital. As inscrições se encerram às 18 horas, ou seja, às 6 horas da noite, no dia 5 de outubro. As provas vão ser feitas de modo online no dia 8 de outubro. São 260 vagas, sendo 130 para estudantes de nível médio e técnico e 130 para nível superior. Para o ensino superior com carga horária de 30 horas semanais, e é uma bolsa auxílio também oferecida de R$ 831,60. A vaga também para estudantes de administração de empresas, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, direito,
educação física, engenharia civil, elétrica, enfim, farmácia, informática, comunicação social, publicidade e propaganda, entre outras. Já para candidatos de nível médio, também com carga horária de 30 horas semanais, o auxílio será de R$ 623,70. A prova de conhecimento será objetiva de múltipla escolha com 5 alternativas e de caráter eliminatório e classificatório. Ela vai ser composta então por 30 questões, sendo 15 de língua portuguesa e 15 de matemática e lógica. Os candidatos terão 2 horas para concluir a prova e vão precisar obter no mínimo 15 pontos para garantir a aprovação. Agora falando sobre a educação, o período de renovação de matrícula da rede municipal começou na última segunda-feira também aqui no município, viu? E segue até dia 22 de setembro. A renovação deve ser feita na unidade escolar, onde o filho já está, no horário de funcionamento da unidade onde os alunos estudam. Pais e responsáveis devem ir presencialmente à unidade para renovar a matrícula e autorizar os dados. É preciso levar o CPF do aluno ou da aluna e dos pais e responsáveis, além de comprovante de residência, número de telefone e a caderneta de vacinação atualizada. A Prefeitura de Três Rios também iniciou, por meio da Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia, nesta terça-feira, o cadastramento de alunos para as vagas nas creches municipais da cidade. O prazo para realizar as inscrições vai até a próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, não perca tempo, viu? As vagas são destinadas para crianças de 6 meses a 3 anos de idade para turmas de berçário ao maternal 3. Este é o último cadastramento para o ano de 2023. As inscrições devem ser feitas na Casa da Pedra, localizada na Rua Barão de Entre Rios, número 466, no centro da cidade, e no seguinte horário, de 8h30 da manhã até 1h da tarde. São necessárias cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência. A distribuição de vagas leva em conta alguns critérios de prioridade, como vulnerabilidade social, trabalho, recebimento do Bolsa Família, cadastro no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CEAM, e também doença crônica. Mudando de assunto, a taxa de sindicalização caiu 9,2% em 2022. É o menor nível da série. Os dados foram divulgados pelo IBGE e a Adriana Berengui comenta a respeito sobre os índices obtidos. Em 2022, a PNAD contínua registrou um percentual de sindicalização da população ocupada de 9,2%, ou seja, 9,2% dos trabalhadores eram associados a sindicato. Isso representa aproximadamente 9,1 milhões de trabalhadores, né? Ou seja, pela primeira vez na série histórica da pesquisa, esse percentual, essa taxa de sindicalização ficou abaixo de 10%. Em 2019 era aproximadamente 11%, e lá no passado, em 2012, né, que foi o primeiro registro da série, essa estimativa ficava em 16% aproximadamente. É importante a gente ressaltar, quando se analisa os indicadores de sindicalização, que a trajetória da sindicalização ela está indo em sentido contrário à expansão do próprio número de trabalhadores, né? Principalmente após 2016, que a gente tem um aumento contínuo da população ocupada, a população sindicalizada ela vem diminuindo, né? Um movimento que pode sinalizar transformações dentro do próprio mercado de trabalho, né? De como o sindicato tem se inserido, né? A presença sindical tem se inserido nos vínculos dos trabalhadores, e aí no pós-2016 vale a gente lembrar a própria reforma trabalhista que houve, né, em 2017, que teve algumas mudanças
justamente nas relações da sindicalização, mas além da questão do próprio arcabouço legislativo trazido pela reforma, né, a gente tem novas formas de interação no mercado de trabalho, né? Por meio de trabalho intermitente, uma presença cada vez maior da informalidade, o próprio setor público, que tradicionalmente é uma atividade que tem grande cobertura sindical, até dentro dele a gente vem observando queda na sindicalização. Isso pode estar associado, por exemplo, a uma presença maior de contratos temporários no setor público, né, que acaba, de alguma forma, podendo reduzir essa interação da coletividade, dos trabalhadores, enfim, mudanças, sejam do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista da própria interação dos trabalhadores nos arranjos ocupacionais, que podem, sim, trazer impacto na trajetória sindical. Tá, então, para você, parte dessa entrevista que foi realizada pelo IBGE, que apontou aí, então, os índices de sindicalização aqui no nosso país. Bom, vamos saber agora, nesse momento, então, como fica o tempo e a temperatura para essa quarta-feira. A tendência é o calor permanecer, viu? Pelo menos nessa terça-feira, ainda muito calor aqui em Petrópolis. Acredito que no seu município, aí, para você que está nos acompanhando, na nossa área aqui de cobertura também esteja, mas vamos então saber com o Eric se a tendência é esse calor continuar, né? Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Esse calor continua para amanhã? Boa tarde, Richard, boa tarde para você que está nos assistindo. Hoje eu quero começar a previsão falando sobre um aviso que o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou às 10h14 da manhã desta terça-feira. O aviso é sobre a umidade relativa do ar, que está variando entre 20% e 12%. Essa porcentagem é considerada baixa e, por isso, aumenta os riscos de incêndios florestais e riscos à saúde, podendo causar ressecamento da pele, nariz, boca e também desconforto nos olhos. Além disso, o INMET também divulgou algumas instruções que a população deve seguir em situações como essa. Por exemplo, beber bastante líquido, hidratar a pele, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, enfim, isso a gente deve fazer em todos os dias, né? Não só nos dias mais quentes. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura sofreu um ligeiro declínio, mas ainda continua bem quente. O dia vai continuar com poucas nuvens no céu e a temperatura pode chegar à máxima de 34 graus. Agora sim, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 20 de setembro. Em Nova Friburgo, o dia será de sol e ventos de intensidade fraca. A temperatura também deve sofrer um ligeiro declínio, variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a temperatura deve se manter estável durante todo o dia. Não deve chover no município e os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis também não chove. O dia será de poucas nuvens no céu e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que mais uma vez o dia no município será de sol. A temperatura se mantém estável, sem probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 33 graus. A quarta-feira em Patido Alferes será de ventos fracos, clima quente e poucas nuvens no céu. Os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 34 graus. E em Três Rios o dia não será muito diferente dos outros municípios não, tá? A quarta-feira será marcada por sol, poucas nuvens no céu e ventos fracos. A temperatura estável deve variar entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. Richard, os dias de glória para os amantes do sol chegaram finalmente. Eu só não sei até quando, né? Para saber, só ficando ligadinho aqui na previsão. Com toda certeza, Eric. Como a gente bem comentou ontem, né? Beber bastante água, se hidratar bem, porque esse calor aí pede isso.
e como você bem comentou aí, foi divulgado esse alerta do INMET. É preciso tomar cuidado e, claro, protetor solar. Às vezes a gente sabe, eu não estou indo para a praia, não estou indo para a piscina, mas passar no rosto, nos braços, principalmente se você tiver com uma manga curta, são algumas dicas que a população já está até acostumada, né, Eric? Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente vai trazer uma entrevista para você exclusiva que fizemos com o Rotary Club e também com um médico especialista que fala sobre a SAF, a síndrome alcoólica fetal, como que isso tem impactado as mães, as gestantes e, claro, principalmente os bebês. Na última semana foi realizada uma audiência pública especial que debateu justamente esse tema. A gente conversou com eles para saber o porquê de levar essa pauta para Petrópolis e tudo isso após o intervalo. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciei a nossa entrevista aqui, Marlon. Primeiro, obrigado pela sua presença, por conversar aqui com a gente. O Dr. José Mauro entra daqui a pouco para esse bate-papo também. Queria que, Marlon, você se apresentasse primeiro aqui para quem está nos acompanhando. Oi, Richard. É um prazer estar falando com você, tá bom? Muito obrigado por esse espaço, né? Meu nome é Marlon de Castro,
né? Eu sou o atual presidente do Rotary Club Petrópolis Cidade Imperial, né, nesse período de 2023-2024, né? E esse ano a gente está sob o lema Crie Esperança no Mundo. Maravilha. Marlon, a gente vai abordar um tema hoje que é um tanto quanto importante, que é a SAF, né? Mais especificamente, para quem está nos acompanhando, seria aí, nesse caso, uma doença bem conhecida até, mas até pouco falada, que é a questão aí da síndrome da alcoolemia fetal. Queria que você falasse justamente por que realizar nesse mês um evento que vai tratar justamente sobre o tema. O mês de setembro, ele é um mês, né, por ser o mês 9, né, representa os 9 meses de gravidez das mulheres, né? Então, é um movimento não só aqui de Petrópolis, não só do Brasil, mas um movimento internacional, né, onde vários países, né, e eu cito aqui principalmente a França, que é um dos países pioneiros no estudo, né, sobre a síndrome alcoólica fetal, né? Então, esse mês ele é super importante para a gente, porque marca justamente os 9 meses de gravidez. E qual que é a importância, Marlon, a gente trazer essa pauta à tona? A gente sabe das consequências e os riscos que essa síndrome pode trazer para o bebê em si, né, para o feto, mas é algo que a gente, por exemplo, não vê amplamente sendo divulgado nas redes sociais, na televisão, no rádio, enfim. Sim. A importância, né, é justamente porque muitos casos que são tratados como síndrome de Down, né, ou até TDAH, né, na verdade são SAF, né? Isso até o nosso professor aqui, Dr. José Mauro, pode explicar melhor, né, sobre como que é essa síndrome, né, como é que ela se dá, qual maneira a gente pode evitar que isso aconteça, né? Mas, assim, é um estudo novo, né, que precisa ser, que as pessoas precisam conhecer mais, por incrível que pareça. É sempre quando a gente pergunta para pessoas, muitas pessoas ainda desconhecem disso, né, desse importante tema, né? Por isso que a gente está trazendo isso em voga nesse momento, né? E Petrópolis é uma das cidades pioneiras nesse quesito, né? A primeira lei com relação à síndrome alcoólica fetal foi criada aqui em Petrópolis e a gente está trazendo esse movimento de conscientização novamente para a população petropolitana. Bom, então vamos chamar o Dr. José Mauro para participar com a gente, ele que é especialista nessa área. Doutor, eu queria que você falasse para a gente quais são aí, então, os sintomas que essa criança, por exemplo, pode desenvolver em casos de síndrome alcoólica fetal. Como o Marlon falou, essa é uma doença, quer dizer, a síndrome alcoólica fetal, ou SAF, como se conhece, é uma doença relativamente comum, porque ela decorre do consumo de bebida alcoólica por mulheres grávidas. Uma coisa que, considerando o Brasil, é um país que tem um perfil de consumo de álcool muito grande e é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica, então isso deve ocorrer muito mais do que a gente imagina. É curioso que, sendo uma doença dessa natureza, ela é pouco conhecida e ela é pouco falada, é subestimada. Então, no meio de saúde, no meio médico e no meio social mesmo, ela não é comentada. E quando você compara essa doença com outras, como a síndrome de Down, como autismo, como TDAH, curiosamente, essa doença não tem merecido a atenção devida. Então, ela é uma doença que se caracteriza basicamente, né, pela ação de uma substância tóxica, que é o álcool etílico, que é o álcool, né, das bebidas alcoólicas, consumido por uma mulher grávida. Isso quer dizer que se estabelece uma situação de vulnerabilidade muito grande, porquanto que o consumo de álcool pela mulher grávida, o álcool entra na corrente sanguínea, e entrando na corrente sanguínea, atinge o feto através do cordão umbilical. Então, você imagina, enquanto a mãe está bebendo pela boca, o feto está tomando uma injeção na veia.
porque o álcool entra pela artéria umbilical, não tem outro lugar. O bebê, durante os 9 meses, ele tem boca, ele não come nada, ele tem o pulmão, e o pulmão não respira. Quer dizer, toda a alimentação do feto vai pelo cordão umbilical que atravessa a placenta, né, que vem da placenta. Então, o álcool que está no sangue da mãe entra direto no sangue do feto. Só que o álcool no sangue da mãe é uma pessoa adulta, com seus órgãos já feitos, já amadurecidos. Agora, você imagina isso numa criança em formação durante os 9 meses. O álcool é uma substância tóxica, então vai agir em todas as células do feto. Esse é que é o grande problema. E aí é causa de malformações cardíacas, renais, de atraso do sistema nervoso, atraso cognitivo, quer dizer, atraso mental, retardo mental, e isso levando a grande dificuldade no desenvolvimento psicológico e comportamental. Então, é um problema da mais alta seriedade, né? E enquanto se sabe pouco, não por falta de maiores informações ou dados científicos, mas pela falta de divulgação, de informação. Então, por isso que a mídia é um papel importante, é um instrumento, uma ferramenta importante. Na universidade, eu falo isso pelo meu lado, como professor de medicina, ela não é uma doença que merece o destaque devido. Na sociedade em geral, também não. Você vai num posto de saúde, vai no pré-natal, pergunta, as pessoas não sabem. E no meio social, muitas meninas grávidas estão grávidas, fazem uso de bebida alcoólica e não têm noção do que está acontecendo. Então, por isso, esse nosso evento em Petrópolis marca mais uma vez um movimento que é tornar essa doença conhecida e mostrar a gravidade dela. E Petrópolis, de certa forma, é uma cidade pioneira, porquanto que foi em 2009, nós fizemos um evento trazendo um colega da França, e nessa época ficou estabelecida uma lei que é a Lei 4661. Essa lei é uma lei que promove é, eventos e movimentos para que a gente possa falar dessa doença. E o Brasil? O Brasil se coloca nesse momento, nesse cenário, de uma forma muito perigosa, muito de risco. Nós podemos dizer que, em média, a cada hora no Brasil, são 6 a 7 a 8 crianças que nascem com SAF. Isso é muito mais frequente do que a síndrome de Down, mongolismo, mais frequente que autismo e mais frequente que TDAH. Então, nós temos, assim, um verdadeiro flagelo de crianças que nascem com atraso de desenvolvimento neurológico, principalmente, e malformações cardíacas e renais, que o diagnóstico não é dado. E o que é pior nisso? E aí a mídia tem um grande papel de divulgar isso. O que é pior é que o Brasil é um país que é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Quando a gente pensa na indústria cervejeira, e Petrópolis é uma cidade que tem muitas, né, fábricas de cerveja, até artesanais, mas o Brasil como um todo, nós somos o terceiro maior produtor mundial de cerveja. E nós somos um dos grandes produtores mundiais de bebidas destiladas, quer dizer, tirando o vinho e a cerveja que são fermentadas. Quer dizer, nós somos um país que tem um grande risco de gerar crianças com deficiência cognitiva, deficiência do desenvolvimento neurológico, e que isso poderia ser evitado. Esse é um detalhe importante. Enquanto que eu não posso evitar uma síndrome alcoólica, uma síndrome de Down, mongolismo, ou evitar um autismo, se eu, em todo o serviço de pré-natal, em todo lugar que aparece mulher grávida, essa mulher for avisada que não deve beber na gravidez, a tendência de SAF é zero, porque não existe SAF
bebida alcoólica, sem consumo de álcool. Então você vê que é umas coisas assim, parece meio absurdo, mas é a verdade. É uma realidade e que não é só no Brasil, a América Latina tem isso. Por isso, a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, chamam a atenção para esse problema, mas existe, sem dúvida, como existe na indústria do tabagismo, uma certa resistência e também um lobby da indústria não favorecer isso. Não quer dizer que a indústria seja culpada. Eu acho que essa questão é uma questão de todos. É uma questão que é a questão da área da saúde, da área da educação, da área social, da chamada responsabilidade social, da área da indústria, mas principalmente da área dos governos, da área das políticas públicas que precisam ser orientadas, alertadas, para que o povo seja informado disso. Então, uma mulher que fique grávida, ela tem o direito de ser informada desse problema. Ou seja, E, doutor, obviamente, a gente acompanha nesse cenário todo que falta realmente a divulgação, né? O debate a respeito sobre esse tema, a importância de falar sobre ele, seja em qualquer esfera. A gente está comentando aqui, você comentou até sobre a OPAS, a gente vê também essa omissão, digamos assim, da veiculação da doença, né? Inclusive dos cuidados também para evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o período de gestação. Eu vou fazer a pergunta para o Marlon. Marlon, queria que você falasse um pouco, eu vou puxar o doutor daqui a pouco para esse bate-papo mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre a programação agora do dia 15, inclusive que está chegando. Sim. Vamos lá, dia 15, né, sexta-feira, a gente vai ter uma audiência pública, né, na Câmara Municipal de Petrópolis, tá? Ela começa às 6 da tarde, tá bom? E a gente vai ter uma programação onde a gente vai ter uma palestra do professor, né, Dr. José Mauro, né, com a participação do Denis Lamblin, né, que é especialista direto da França, né, eles vão falar sobre esse assunto. A gente vai ter uma exposição também com relação o que que é o projeto SAF Brasil, né? A gente pretende também apresentar aí uma mudança do projeto de lei, né? E o importante também, né, abrir para debate, né, junto a toda a sociedade, a parte médica, a parte comunitária, né, todos que são que têm de interesse, né, na sociedade que possam estar se conscientizando e levando essa mensagem à frente. Além desse evento presencial, né, o mesmo vai ser transmitido online através do YouTube da Câmara Municipal de Petrópolis. Então, todos aqueles que não puderem participar de forma presencial conseguirão participar de forma online. Maravilha. Doutor, volto a fazer a pergunta para você em relação ao diagnóstico, como que ele é feito, quando a mãe tem que se preocupar em levar o filho para um especialista, para um médico, para ter esse diagnóstico. Isso é uma questão importante, né, Richard? Porque o diagnóstico ele deve ser dado por um médico, um pediatra, um neuropediatra, um neurologista, ou mesmo um neonatologista. O diagnóstico ele não é uma situação de maior dificuldade. O problema é que você não dá o diagnóstico porque não conhece a doença não é falada. Então, a ausência de diagnóstico é muito mais pelo desconhecimento dessa doença, é ao contrário do conhecimento das características. Então, vamos ver. Aqui, eu trabalho com isso há muito tempo. Se eu tenho uma criança que nasce com baixo peso, baixa estatura, microcefalia, pode ter ou não ter, às vezes é grande ou pequena. Essa criança, quer dizer, prematura, nasce e ela vai mostrar nos primeiros meses, até o primeiro ano, segundo ano de vida, um atraso do desenvolvimento neurológico. Isso pode ser acompanhada de falta de coordenação, por falta de habilidades finas na coordenação, e principalmente por atraso no desenvolvimento mental, atraso na fala, atraso na linguagem,
quer dizer, e atraso no raciocínio. Então, você vê uma criança com retardo mental, não é? Esse retardo mental pode acontecer por várias causas, mas uma que é uma das mais prevalentes, a mais frequente, é o consumo de álcool na gravidez. Se você imaginar, e qualquer um imaginar, o quanto que em comunidades, né, em determinadas regiões, como nas favelas, vulneráveis, o número de meninas, de mulheres jovens que fazem uso de bebida alcoólica, aí a gente vai ter logo uma dimensão do tamanho desse problema. E, no entanto, ele não é conhecido. Então, o diagnóstico não é difícil. O diagnóstico, ao nascer, né, primeiro, obviamente, nós temos que ter a informação da mulher grávida sobre o uso de álcool na gravidez. No Brasil, nós chegamos a 20, 25% das mulheres que, pesquisadas numa maternidade, num serviço pré-natal, elas fazem autorrelato, quer dizer, confessam que usou álcool na gravidez. Possivelmente, muitas não falam por medo, por constrangimento, por culpa, mas esse número, 20 a 25, é o número que acontece em outras populações. Em outros lugares do mundo também não varia muito. Nos Estados Unidos, eles chegam um número a 19%. De um modo geral, a Organização Mundial de Saúde, num número muito mais ampliado, também traz por aí por 15%. Mas se nós formos avaliar bem, esse número é muito maior. Nós estamos agora orientando, ajudando numa tese que está sendo desenvolvida, vai ser apresentada no ano que vem, na Fiocruz, aqui do Rio. E na Fiocruz, essa colega é uma enfermeira, que é do Instituto Fernando Figueira, um dos maiores centros de neuropediatria. A pesquisa dela é muito relevante, ela estava dando uma pesquisa a nível nacional, de uma entrevista que cobre mais de 20 mil mulheres durante a gravidez. Então, esse trabalho vai ser apresentado na sua tese o ano que vem, a gente vai participar da banca de tese dela, mas talvez ela traga alguns números antes. Eu estou convidando para ela participar de um evento no Conselho Regional de Medicina. Então, nós vamos ver que existe trabalhos de pesquisa hoje mais bem estruturados, mas ainda assim são números muito gritantes, né? 20% a 25%, possivelmente muito mais. Então, o diagnóstico que leva em conta esses dados de levantamento me leva a, quando na maternidade, as crianças que nascem com baixo peso mereceram uma investigação em que seja feita a pergunta óbvia para a gestante, para a mãe biológica, se ela fez uso ou não de álcool. E o uso de álcool não precisa ser alcoolismo crônico, alcoólatra, pode ser o uso eventual, porque quando se faz a pergunta qual é a dose mínima segura para uma grávida poder usar álcool, uma pesquisa feita pela Sociedade Francesa de Alcoologia, foi até em 2005, aliás, essa reunião foi feita pela OMS e o consenso foi esse: não há dose mínima segura. Obviamente que a quantidade de álcool, a frequência de consumo de álcool, influencia no quadro clínico, mas não existe dose mínima segura. Então, o diagnóstico deve ser pensado sempre que houver crianças com atraso do desenvolvimento neurológico, cognitivo, comportamental, no caso que haja fracasso escolar, dificuldade do rendimento escolar, deve ser procurado um médico e, se houver história de consumo de álcool na gravidez, a perspectiva de um diagnóstico de SAF é muito alta. Então, é muito mais alta do que se dá no momento. Então, eu diria que nós estamos numa situação que o diagnóstico ele é subestimado, ele é subavaliado, e o próprio Ministério da Saúde, porque não tem essa divulgação, também registra muito pouco os casos de SAF.
O E que mesmo mostra, então, que assim, nós estamos diante de uma situação e que a imprensa, a mídia, é fundamental para a divulgação dessa doença. E esse nosso evento em Petrópolis ele tem que ser multiplicado, como nós temos feito em vários centros, como fizemos agora, semana passada, em Ribeirão Preto, em São Paulo, e aí tem sido esse movimento, que é também feito nos Estados Unidos, Canadá, na França. Lembrando que os americanos tornaram a síndrome alcoólica fetal um problema de saúde pública. E isso é um dos objetivos nossos aqui no Brasil. Marlon, a gente acompanhando a fala agora do doutor, a gente vê ainda que é um número expressivo, mesmo tendo os casos de subnotificação também, como a gente pode denominar, né, de não registro, então, de que, né, como o doutor comentou, de que essa mulher, às vezes, ela não informa que ela ingeriu bebida alcoólica durante o período de gestação, a gente vê ainda assim que é um índice muito alto. Seria importante a gente, por exemplo, ter até dentro das escolas, por exemplo, ou então em parcerias com instituições, até mesmo privadas, de levar essas informações, por exemplo, para as mulheres que trabalham naquela empresa, naquele local, para falar sobre essas campanhas, não somente no mês de setembro, por exemplo, mas durante todo o ano, como realmente um movimento de prevenção, de conscientização. Richard, a nossa proposta é justamente essa, né? Esse evento do dia 15, ele é um primeiro de uma programação que a gente quer realizar aqui na cidade, né? Então a gente quer falar para as comunidades, a gente quer falar para as empresas, a gente quer falar para o segmento médico, que muitos ainda desconhecem da síndrome alcoólica fetal, né? A gente quer, enfim, divulgar essa causa, né, e fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, né? Então, justamente, como você bem pontuou, nosso objetivo não para nesse evento, né? Ele é o primeiro passo que a gente quer chegar, né? Inclusive, até de repente criar uma política pública para a cidade de Petrópolis, para o Brasil, né? Hoje a gente não tem uma lei federal com relação a isso, né? A gente está trabalhando para a gente conseguir essa lei federal, né? Que vai dar ainda mais visibilidade para essa na causa, né? A gente, como rotariano aqui, a gente abraça algumas causas, né? E a SAF é uma causa prioritária para a gente aqui dos Rotaries Clube, né? Então, eu posso falar principalmente pelo meu, né? Que é a Cidade Imperial, ou de Petrópolis também, que está junto com a gente, o Nova Iguaçu Leste também, e também o Tijuca, né? São os clubes aí que estão encabeçando esse movimento para levar a cada vez mais pessoas essa mensagem. Marlon, você comentou sobre a questão que o evento vai começar na sexta-feira, com audiência pública na Câmara. Aonde que vai acontecer, por exemplo, a palestra do doutor José Mauro? O evento ele é gratuito, toda a população pode participar. Como se inscrever? O evento ele é gratuito, né? A palestra do professor vai acontecer durante a audiência, vai ser um dos momentos, né? Então a gente tem uma programação onde a gente vai ter um espaço reservado para essa fala, entendeu? E a inscrição, a gente não está fazendo uma inscrição prévia, né? A pessoa chega lá na hora e ela pode assistir. Caso o auditório fique lotado, né, a gente vai ter a previsão de um telão da parte de fora do plenário da Câmara para que as pessoas possam assistir perfeitamente aí a esse evento. Eu estou fazendo só uma E gravação qual é para a expectativa? Doutor José Mauro? que são filhas de mães que bebem. Só um Doutor, minutinho só. eu vou pedir só para você então fechar o microfone, por gentileza. Ah, desculpa, eu estava aqui vendo aqui. Pois não, pode falar. Não, é só para, caso o senhor precise conversar nesse momento, é só para fechar o microfone, que aí eu continuo o bate-papo aqui com o Marlon, o senhor volta daqui a pouco. Ah, ok. Marlon, então, qual é a expectativa hoje da instituição com esse evento? Como que tem sido o retorno também da população petropolitana? Vocês têm recebido contatos, mensagens, justamente para falar dessa iniciativa? A gente está fazendo um contato virtual, né, com os líderes comunitários, com
com as entidades ligadas, por exemplo, a CREMERGE, Secretaria de Saúde, né? Enfim, todas essas instituições de saúde aqui da cidade e também do estado, né? Para que a gente, assim, tenha o maior número de pessoas possíveis que conheçam essa síndrome, né? E o nosso feedback tem sido muito positivo, né? Muita gente realmente desconhece sobre essa síndrome, né? E quando passa a conhecer, entende a importância, igual o professor colocou aqui. E é uma síndrome que o combate a ela é muito simples, né? Basta que durante os 9 meses de gravidez a gestante não beba. É tão simples quanto isso, né? Se a gente conseguir fazer com que essa mensagem chegue às gestantes, a gente vai ter aí casos zero de SAF, né? Então, essa é a nossa mensagem, né? O Rotary, assim como fez com a questão da poliomielite, né? A paralisia infantil, essa é uma causa que a gente está encabeçando aí também, e está levando aí a toda a população, e o feedback tem sido realmente maravilhoso, Richard. Que bom, a gente espera realmente que a gente possa acompanhar realmente aí, né, avanços na pauta, principalmente na divulgação dela, mas me atento para uma outra questão durante esse nosso bate-papo. Doutor, eu vou pedir para o senhor até ser um pouco mais sucinto durante a fala, porque a gente está com um tempo já acabando aqui da nossa entrevista, mas qual a importância também da preparação dos profissionais dentro, por exemplo, dos hospitais? Quando a gente tem um profissional capacitado e ele, de alguma forma, quando ele vê a criança ali, o recém-nascido, e ele já pode notar, talvez, alguma má formação, já pode, inclusive, até indicar para a própria mãe ou dentro da própria unidade hospitalar realizar exames, testes, para, de alguma forma, ter esse diagnóstico. Seria importante também a ampliação, a capacitação desses profissionais? Não, então, objetivamente, eu vejo que a matéria é uma matéria que permite, vale, porque é de interesse público maior. Isso mexe com saúde materna e infantil, em gravidez, mexe com a saúde da criança de um modo geral, mexe com a questão da educação, reabilitação e inserção social, ou inclusão social. Então, eu diria que nesse evento que nós vamos estar fazendo, nós vamos novamente, já fizemos isso um tempo atrás, para mostrar a necessidade de termos em Petrópolis um centro de referência, não em Petrópolis, toda a região serrana. E isso seria uma questão de política pública maior. Mas nesse aspecto que você falou, sim, nós teríamos um centro de referência onde pais, mães, tá, a família, professores que identificam isso, ou outros médicos, pediatra, por exemplo, possam encaminhar essas crianças para um diagnóstico, e um diagnóstico mais correto, um diagnóstico e orientação clínica de reabilitação, porquanto que as crianças com SAF, na nossa longa experiência, todas elas melhoram quando são tratadas, quer dizer, tratadas de maneira com a equipe multidisciplinar, e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Então, uma das coisas que é importante é que nesse evento nós estamos apresentando a proposta de criar um centro de referência nacional de SAF. E que isso, naturalmente, é para que haja uma política pública. Então, nós estaremos, com esse centro, oferecendo oportunidades para receber crianças encaminhadas pela escola, ou por um centro de saúde, ou simplesmente procura espontânea, para que a gente, então, através de mecanismos simples, de atenção básica em saúde, não tem nenhuma complexidade, mas dê um diagnóstico. E dá o diagnóstico de SAF, dá também o procedimento que tem que ser feito, que também é de baixa complexidade. Então, isso é fundamental, entende? Como você falou. Então, de uma maneira objetiva, nós temos que ter algum lugar para onde encaminhar, porque nós estamos fazendo um programa que está levantando demanda. Então, as pessoas vão perguntar onde eu levo o meu filho, onde eu levo o meu aluno, onde eu levo essa pessoa para ter um diagnóstico, e pronto. O diagnóstico de SAF é um diagnóstico relativamente fácil, diante dessas condições, e orientação terapêutica, a orientação do que fazer. Tá? E o mais importante
uma vez que trata essa criança, nós também estamos demonstrando que é importante a prevenção, essa prevenção de não beber durante a gravidez. Então, a gente tem várias frases e tem os folders que vão ser liberados e dizer, se a mulher engravidar, não beba. E se a mulher beber, não engravide. Tá certo. Marlon, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, falar um pouco sobre esse tema, sobre o evento que está chegando, e também ao Dr. José Mauro pela explicação técnica, de fato, a respeito da doença. Eu que agradeço, Richard, por esse espaço aqui, sobre essa mídia, né? É super importante a gente estar falando sobre esse assunto e, em nome de todos os Rotary Club, agradeço imensamente esse espaço. Doutor, obrigado também pela presença. Eu agradeço também, dizer que, como o Marlon falou, o Distrito 4571, né, com o Rotary de Volta Redonda, e como foi o Fávaro, agora o Pedro Dalboni, eles assumiram também esse compromisso, então acho que isso reforça muito o papel do Rotary, mas dizer que isso é um trabalho de todos. Todos nós somos responsáveis um pouco por isso, não deixar que a mulher sozinha seja responsável. Obviamente não é, mas isso é um papel de todos. Então, e inclusive da mídia, que é um papel fundamental. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Richard. Eu que agradeço, pessoal, a presença de vocês aqui com a gente. Obrigado, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.